Você já parou para pensar que algumas das maiores invenções da história não foram planejadas? Muitas delas começaram simplesmente por acidente e acabaram mudando o mundo de maneiras que ninguém poderia imaginar. Às vezes, basta um erro em um laboratório, uma distração em um experimento, ou até mesmo um descuido na cozinha para nascer algo capaz de transformar para sempre o nosso cotidiano. E o mais impressionante é que essas descobertas não ficaram restritas ao acaso do momento. Elas se tornaram parte da nossa rotina, da nossa forma de viver, trabalhar, comer e até de nos divertir. Hoje, você vai conhecer 10 invenções incríveis que surgiram sem querer. Algumas estão tão presentes na sua vida que você provavelmente nem imagina como começaram. E fica comigo até o final, porque a última história envolve um chocolate derretido que mudou para sempre a sua cozinha. 10. O forno de micro-ondas. Imagine estar trabalhando em um laboratório, testando equipamentos de radar, quando de repente percebe que a barra de chocolate no seu bolso simplesmente derreteu. Foi exatamente isso que aconteceu com Percy Spencer, em 1945. Enquanto ajustava magnetrons, que eram usados na Segunda Guerra, ele notou esse efeito curioso. A curiosidade foi tanta que ele resolveu testar colocando pipoca perto do aparelho. O resultado? Os grãos estouraram imediatamente. Pouco tempo depois, ele e sua equipe começaram a experimentar com outros alimentos e assim nasceu a ideia de um forno capaz de aquecer e cozinhar usando ondas invisíveis. O que era apenas um acidente se tornou um dos eletrodomésticos mais indispensáveis da cozinha moderna. Hoje, bilhões de pessoas ao redor do mundo não imaginam a vida sem ele, mas tudo começou com o chocolate derretido no bolso de um cientista curioso. 9. O plástico. Em 1907, o químico Leo Baekeland estava em busca de um material alternativo para substituir a goma laca, usada como isolante elétrico. Durante seus experimentos, ele acabou criando uma substância dura, resistente ao calor e extremamente versátil. Esse material, chamado baquelite, foi o primeiro plástico sintético da história. Na época, Baekeland não fazia ideia de que sua descoberta acidental abriria caminho para uma revolução que mudaria desde a indústria automotiva até a fabricação de brinquedos. Hoje, praticamente tudo ao nosso redor tem algum componente de plástico, de embalagens a dispositivos eletrônicos. O que começou como uma tentativa de resolver um problema técnico acabou moldando, literalmente, o futuro da humanidade. 8. A batata chips. Você gosta de batata chips? Pois saiba que elas surgiram de um ato de pura frustração. Em 1853, um chefe chamado George Crumb trabalhava em um restaurante em Nova York. Um cliente reclamava constantemente de que as batatas fritas servidas estavam grossas demais e não crocantes o suficiente. Cansado das reclamações, Crumb decidiu se vingar. Cortou as batatas em fatias extremamente finas, fritou até ficarem crocantes e adicionou bastante sal. O que era para ser uma provocação acabou virando um sucesso imediato. O cliente adorou e, em pouco tempo, as batatas crocantes se espalharam pelos Estados Unidos, conquistando o mundo inteiro. Hoje, são um dos lanches mais consumidos da história, tudo graças a um chefe irritado e a um cliente exigente. 7. O marca-passo. Na década de 1950, o engenheiro Wilson Greatbatch trabalhava em um dispositivo para gravar batimentos cardíacos. Mas ao montar o circuito, ele utilizou um componente errado sem perceber. Esse erro fez com que o aparelho começasse a emitir pulsos elétricos rítmicos. Quando Greatbatch percebeu, entendeu que aquilo poderia ser usado não para registrar, mas para regular os batimentos de um coração. Assim, nasceu o primeiro marca-passo implantável, capaz de salvar milhões de vidas. O que parecia apenas um erro de montagem se transformou em uma das invenções médicas mais importantes do século XX. 6. O LSD. Em 1938, o químico suíço Albert Hofmann estava tentando criar um estimulante para o sistema respiratório.
Durante seus testes, sintetizou uma substância chamada dietilamida do ácido lisérgico. Anos depois, ao manipular novamente esse composto, Hoffmann acabou absorvendo uma pequena quantidade pela pele. Logo percebeu efeitos intensos e inesperados, alterações de percepção, cores mais vivas e uma sensação de euforia. Sem querer, ele havia descoberto o LSD, uma das drogas mais poderosas e polêmicas do mundo. Embora não tenha encontrado aplicação médica prática, a substância influenciou a cultura, a música e até pesquisas científicas por décadas. 5. O raio-x. Em 1895, o físico Wilhelm Röntgen trabalhava em experimentos com raios catódicos. Certo dia, percebeu que uma tela fluorescente próxima começou a brilhar, mesmo sem contato direto com a luz visível. Curioso, ele colocou a mão entre o tubo e a tela e enxergou a imagem de seus próprios ossos projetada. Era o primeiro raio-x da história. A descoberta se espalhou rapidamente e revolucionou a medicina, permitindo que médicos vissem o interior do corpo humano sem cirurgia. Hoje, é impossível imaginar hospitais e diagnósticos sem essa invenção, que nasceu de uma observação feita por acaso em um laboratório escuro. 4. A Coca-Cola. No século XIX, o farmacêutico John Pemberton tentava criar um remédio para dores de cabeça e fadiga. Sua fórmula inicial era um xarope que misturava extrato de folhas de coca e noz de cola. Um dia, por engano, alguém misturou esse xarope com água gaseificada em vez de água comum. O resultado? Uma bebida refrescante e saborosa que rapidamente conquistou a população. Assim, nasceu a Coca-Cola, que começou como um simples tônico medicinal e acabou se tornando uma das marcas mais famosas e consumidas do planeta. 3. O Teflon. Em 1938, o químico Roy Plunkett estava tentando desenvolver novos gases refrigerantes. Durante um dos experimentos, percebeu que o gás havia desaparecido do cilindro. Ao abrir o recipiente, encontrou uma substância branca, sólida e extremamente escorregadia. Essa substância era o politetrafluoretileno, ou simplesmente Teflon. Inicialmente usado em indústrias militares e aeroespaciais, o Teflon acabou chegando às cozinhas, revestindo panelas e facilitando a vida de milhões de pessoas. 2. O Viagra. Nos anos 1990, cientistas testavam uma nova droga para tratar problemas cardíacos, como angina. Mas durante os testes clínicos, algo inesperado chamou a atenção. A substância não funcionava tão bem para o coração, mas tinha um efeito notável em outra área. Os pacientes relataram melhoras na função erétil. Foi então que a Pfizer decidiu redirecionar a pesquisa e lançar oficialmente o medicamento. Assim, nasceu o Viagra, um dos remédios mais famosos do mundo, que transformou completamente a forma como a medicina trata a disfunção erétil. 1. O Post-it. Na década de 1960, um cientista chamado Spencer Silver trabalhava na empresa 3M. Seu objetivo era criar um adesivo extremamente forte. Mas o resultado foi o oposto. Ele desenvolveu uma cola fraca, que grudava, mas podia ser facilmente removida sem deixar marcas. No início, parecia um fracasso sem utilidade prática. Mas, anos depois, outro funcionário da 3M, Art Fry, teve a ideia de usar essa cola em pequenos pedaços de papel para marcar páginas de livros sem estragá-los. Nascia, assim, o Post-it, um dos materiais de escritório mais populares e indispensáveis até hoje. Como você viu, algumas das maiores descobertas da humanidade não surgiram de planejamento cuidadoso, mas de acidentes, distrações e até frustrações. Essas histórias provam que, às vezes, os erros podem abrir portas para inovações incríveis. E agora me conta, qual dessas invenções você achou mais surpreendente? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal Entre Mistérios para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo!